As consequências dessa autêntica eclosão de um sistema econômico dentro de outro foram profundas. A população de origem europeia decresceu rapidamente, tanto nas Antilhas Francesas como nas inglesas, enquanto crescia verticalmente o número de escravos africanos. Grande surpresa, né? Mão de obra escrava, no caso, era mais barata do que você trazer mão de obra europeia, né? Em Barbados, por exemplo, a população branca se reduziu à metade e a negra do que decuplicou no correr de 2 decênios. Nesse ínterim, a riqueza da ilha tinha aumentado 40 vezes. Eu me pergunto o grau de concentração de renda dessa ilha, né? Na França, onde o governo estava menos submetido à influência das companhias de comércio, a reação provocada pelas rápidas transformações econômico-sociais das ilhas foi maior. Inúmeras medidas foram tomadas para deter o seu abandono pela população branca e a rápida transformação das colônias de povoamento em grandes plantações de açúcar. Tratou-se, inclusive, contra a orientação da política colonial da época, de introduzir nas ilhas atividades manufatureiras. Colbert, né, tomou, ou Colbert, né, um ministro francês, né, tomou o assunto em suas mãos, sugeriu inúmeras soluções, enviou operários especializados em missões técnicas para estudar os recursos da ilha. Tudo inutilmente. A valorização das terras provocadas pela introdução do açúcar agiu inexoravelmente, destruindo em pouco tempo esse prematuro ensaio de colonização, de povoamento das regiões tropicais da América. O Colbert ele é conhecido por um tipo de política mercantilista que é muito interessante, que era a chamada especialização na produção, na manufatura de bens de luxo. Você criar bens de luxo. O Colbert acreditava que através disso você criaria pequenos monopólios. Foi exatamente a partir disso, por exemplo, que a França começou a se especializar, e vocês conhecem, todo mundo aqui conhece, em produtos de varejo, né, muito específicos que você só consegue adquirir realmente com facilidade na França. E o pessoal meio que deprecia quando eles são produzidos sob as mesmas condições em outros países, em outros lugares, né? Por exemplo, você começa a ter coisas como o queijo camembert, como o vinho espumante, né? Champanhe, né? E isso vai derivar hoje na ideia de patentes, né? E é também dessa época que se começa a valorizar uma coisa na produção desses bens de luxo, ditos de luxo da França, que é o chamado terroir, o efeito do terreno, né? É a partir daí que começa a se criar, a se inventar essa tradição. Tá? Bom, se a economia açucareira, ao florescer nas Antilhas, fez desaparecerem as colônias de povoamento que se havia tentado instalar nessas ilhas, por outro lado, contribuiu grandemente para tornar economicamente viáveis as colônias desse tipo que os ingleses haviam estabelecido na região norte do continente. Conforme já indicamos, estas últimas estiveram longe de ser um êxito econômico para as companhias que haviam financiado sua instalação, pois os únicos produtos que na época justificavam um comércio transatlântico nelas não podiam ser produzidos. Contudo, os membros dessas colônias que sobreviveram às vicissitudes da etapa de instalação empenharam-se em criar uma economia autossuficiente, suplementada por algumas atividades comerciais que lhes permitiam atender a um mínimo indispensável de importações. Essas colônias pareciam fadadas a um lento desenvolvimento, o que aliás ocorreu com os grupos de população francesa situados no Canadá. Quando o advento da economia francesa antilhana, no começo da segunda metade do século XVII, veio abrir-lhes inesperadas perspectivas. A penetração do açúcar nas ilhas caribenhas expeliu uma parte substancial da população branca nelas estabelecida, boa parte da qual foi instalar-se nas colônias do norte.
Tratava-se, em grande parte, de pequenos proprietários que se viram na contingência de alienar suas terras e que se transferiram com algum capital. Por outro lado, o açúcar desorganizou e, em algumas partes, eliminou a produção agrícola de subsistência. Né? Aí a destruição criadora em ação, né? Do Schumpeter. As ilhas se transformaram, em pouco tempo, em grandes importadoras de alimentos. E as colônias setentrionais, que havia pouco não sabiam o que fazer com seu excedente de produção de trigo, se constituíram em principal fonte de abastecimento das prósperas colônias açucareiras. Como bem observa um historiador inglês, starting with fish, timber and meat, the New Englander, by a clever complex system of sale and barter, in which the West Indies formed the connecting link, drew to themselves any sort of commodity from the old world to which they had need. Ou seja, você começa a perceber o colono, né, da Inglaterra vendo a possibilidade de chegar nessas Antilhas, né, açucareiras, e fazer comércio, né, transformar numa região comercial, que é o que a gente acaba percebendo naquele Golfo da Flórida. Né? E não ficou na exportação de bens de consumo a grande corrente comercial que se formou entre os dois grupos de colônias inglesas. Não dispondo de força hidráulica para mover os engenhos, as ilhas dependiam principalmente de animais de tiro como fonte de energia, ou seja, cavalo, né? Boi, né? Para conseguir puxar os engenhos, para mover as mós dos engenhos. Em alguns casos, os próprios escravos. Tá? Tampouco dispunham de madeira para fabricar as caixas em que se exportava o açúcar. Do norte vinham uma e outra coisa. Esse importante comércio se efetuava principalmente em navios dos colonos da Nova Inglaterra, o que veio fomentar a indústria de construção naval nessa região. Essa indústria, encontrando condições excepcionalmente favoráveis em razão da abundância de madeira adequada, se desenvolveu intensamente, transformando-se em uma das principais atividades exportadoras das colônias setentrionais. Por último, cabe mencionar a instalação de uma importante indústria derivada da cana, a destilação de bebidas alcoólicas. Neste caso, a integração se realizou com as Antilhas Francesas. Estas, estando interditadas de usar a matéria-prima de que dispunham, para evitar a concorrência às indústrias de bebidas da metrópole, vendiam-na a preços extremamente baixos. Os colonos do norte se prevaleciam desses baixos preços para concorrer vantajosamente com as próprias Antilhas inglesas nesse negócio altamente lucrativo. Bom, aí a gente vai começar a falar da proliferação das bebidas destiladas nessa região. Você pode praticamente destilar qualquer tipo de substrato para criar uma bebida, né? E os portugueses e os espanhóis não foram distintos disso pela América Latina, né? Pelos vice-reinos e pela América Portuguesa, os reinos da Espanha e a América Portuguesa. Mas é interessante a gente notar que o pessoal foi particularmente criativo na região das Antilhas, porque nós tivemos o rum, né? E muitas variedades de rum, né? Nós tivemos também nas colônias inglesas o desenvolvimento do chamado whisky de milho, né? O bourbon, na falta do trigo. Então aí começou-se a utilizar o whisky de milho e de centeio. E por que o destilado também, né? Pela durabilidade, né, gente? Pela durabilidade. O aguardente tem uma durabilidade muito maior, né? O destilado tem uma durabilidade muito maior do que o fermentado, o vinho. Experimenta deixar um vinho aberto de um dia para o outro para você ver o que acontece. Isso não vai acontecer com tanta facilidade com uma bebida destilada, né? Tanto é que é para isso que, inclusive, a bebida destilada, os destilados, o aguardente, a cachaça brasileira, a bagaceira,
conhaque, né? E os conhaques em suas diferentes variedades, né? O rum, eles vão ser utilizados inclusive como moeda em algumas situações, em algumas economias.